Você já parou no meio do dia, talvez no trânsito, talvez lavando a louça, e se perguntou: para que tudo isso? Para que o trabalho, a correria, o esforço? Essa pergunta estranha que a maioria de nós empurra para debaixo do tapete, pessoal, ela tem um nome. Ela é talvez a pergunta mais importante dentro da filosofia. Em 1927, um filósofo alemão chamado Martin Heidegger, ele publicou um livro cujo nome é Ser e Tempo. Um livro difícil, denso, mas que mexeu, sacudiu o mundo da filosofia. Mas no fundo ele estava tentando responder exatamente isso. O que significa existir? Você já fez essa pergunta alguma vez? Heidegger, pessoal, ele começa com uma palavra em alemã, Dasein. O que significa? Literalmente significa ser aí, ou seja, você não é apenas um objeto no mundo, como uma pedra ou como uma mesa. Você é o único ser que se pergunta sobre si mesmo, que se preocupa com o que sabe que vai morrer. Isso é o Dasein, o ser que tem consciência de ser. Pensa assim, o seu cachorro, ele não acorda de manhã pensando, qual que é o sentido da vida? Ele quer comida, ele quer carinho, ele quer brincar, enfim. Mas você acorda, olha para o teto e às vezes fica ali, fica existindo, filosofando, fica pensando, fica questionando. Pessoal, essa capacidade é o que Heidegger chama de existência autêntica. Você não apenas está no mundo, você se relaciona com o fato de estar no mundo. Pessoal, mas tem um problema aí. A maior parte do tempo a gente não vive de forma autêntica. A gente vive no piloto automático. E Heidegger ele chama isso de o impessoal, que em alemão significa Desmen, que seria algo como o que todo mundo faz. Você escolheu a sua profissão porque era apaixonado por ela ou porque todo mundo dizia que aquela profissão dava dinheiro? Você está num relacionamento atual porque é o que você genuinamente quer ou porque era o que se esperava? Isso é o impessoal, é o Dasman, vivendo a vida dos outros e não vivendo a sua vida. E aí entra o segundo grande conceito do livro, que é o tempo. Não, pessoal, não é só o tempo do relógio na parede. O tempo é a estrutura de que você é. Você é um ser que vem do passado, age no presente e também caminha em direção a um futuro. E esse futuro ele tem um limite. Você vai morrer. Não se esqueça disso, viu, pessoal? Todos nós vamos morrer. Heidegger ele não fala isso para te deprimir. Ele fala isso porque exatamente a consciência da morte que faz, né, que pode te salvar da inautenticidade. Quando você sabe que o tempo é finito, de repente fica impossível desperdiçar a vida fazendo o que os outros esperam. Lembre-se que o ser para a morte é o que te acorda todos os dias. Então, resumindo, pessoal, vamos resumir Heidegger em uma frase. Você existe de verdade quando assume a responsabilidade pela sua própria existência, sem fugir para o conforto do que todo mundo faz. Ciente de que o tempo passa, e esse tempo, pessoal, ele não volta mais. Isso pode até parecer simples, mas convenhamos, é uma das coisas mais difíceis de realmente a gente fazer. Então aqui vai a pergunta que Heidegger te deixa hoje nesse vídeo. Se você soubesse que tem só mais um ano de vida, o que você mudaria amanhã? Se a resposta vier rápido demais, pode ser que você já sabia o que tem que mudar, o que você precisa mudar. Então deixa aqui nos comentários que eu quero muito saber qual que é a opinião de vocês sobre a filosofia de Heidegger.
E se gostou, eu peço que curte, comente, compartilhe. Inscreva-se aqui no canal Minuto da Filosofia. Fiquem todos com Deus e até um próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal!